Oi pessoal, aqui é a artesã Jo Machado e hoje eu vim aqui no canal da Círculo trazer para vocês uma aula desse vestido de inverno. E antes de começarmos a aula, eu quero pedir para vocês já deixar o seu joinha aqui, deixar o seu comentário, as suas sugestões para a próxima aula e inscreva-se aqui no canal da Círculo. Vamos à lista de materiais. Então, para iniciar esse vestido, nós vamos fazer aqui no vídeo um tamanho M. E nós vamos precisar de 126 correntinhas. Se você for fazer num tamanho P, eu sugiro que você comece com 118 correntinhas. E num tamanho G, 138 correntinhas. Essa peça, ela é iniciada pela cintura. Se você quiser fazer pelas medidas, é só fazer uns 5 centímetros a menos do tamanho da cintura, porque o fio molê, ele dá uma esticadinha, então vocês podem fazer um pouquinho menor. Mas se vocês quiserem seguir a sugestão aqui, eu fiz alguns testes, tá? Então, feitas 126 correntinhas, no caso do tamanho M, nós vamos fazer agora uma laçada e vamos contar 1, 2, 3, na quarta correntinha, eu vou fazer um ponto alto. Na segunda correntinha, mais um ponto alto. E nós vamos fazer aqui uma carreira inteira de pontos altos, tá? Então, no final, a gente tem que ter 124 pontos altos. Eu vou fazer a minha carreira aqui e já volto para dar continuidade. Finalizei a carreira de pontos altos. Eu tô fazendo uma amostra menor aqui para vocês, tá? Lembrando que vocês têm que ter 124 correntinhas para fazer o tamanho M. Fiz a primeira carreira de pontos altos, agora eu vou trabalhar de forma circular. Então, eu vou alinhar toda essa carreira para que ela não fique torcida. E vou vir aqui na terceira correntinha do início dessa carreira. E vou fazer assim, ó, vou fazer um ponto baixíssimo. Para fechar o meu trabalho. Fechei com ponto baixíssimo. Desta forma, fica mais fácil para a gente não perder a carreira e a peça não ficar torcida. Esse fiozinho aqui, a gente vai arrematar da seguinte forma. Esse fiozinho que sobrou. Eu vou virar o meu trabalho assim, eu vou vir aqui no finalzinho da carreira e vou puxar esse fio aqui pra dentro. Ó, puxei. Passei aqui naquele primeiro ponto alto, que na verdade são as nossas correntinhas. Aí, eu vou puxar uma laçadinha aqui pra fora, vou torcer e vou segurar aqui com a outra mão. Vou passar a agulha aqui dentro dessa argolinha e vou puxar o fio aqui dentro. E vou puxar tudo. Aqui, ó, eu vou arrematar a minha primeira carreira. E fica mais fácil para dar continuidade. Na segunda carreira, nós vamos fazer da seguinte forma. Eu vou mostrar algumas anotações aqui minhas para vocês, para a gente ter uma noção de como é que vai acontecer. No tamanho M, a gente vai fazer na primeira metade da peça, que são 62 pontos, nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos começar com 16 pontos altos. Depois, nós vamos fazer 2 pontos altos em relevo, 13 pontos altos normais, 2 pontos altos em relevo, 13 pontos altos normais, 2 pontos altos em relevo e 16 pontos altos. Nós vamos fazer essa sequência aqui para a parte da frente do trabalho. E eu vou deixar aqui para vocês printarem a tela a sequência do tamanho G. Vocês podem parar a tela agora, tá? E aqui para o tamanho P. Ok?
Então, vamos lá. Então, eu vou fazer a sequência do tamanho M, mas se vocês estiverem fazendo outro tamanho, é só seguir ali as sugestões. Então, eu vou subir 2 correntinhas, que eu vou considerar que é o meu primeiro ponto alto. Então, nós vamos fazer aqui 16 pontos altos. Um ponto alto sobre cada ponto alto de base. Eu vou fazer os 16 aqui e já volto com vocês. Feito os 16 pontos altos, nos 2 próximos pontos, nós vamos fazer ponto alto em relevo. Nós vamos dar uma laçada na agulha. Eu vou inserir a agulha aqui, ó, da frente do trabalho para trás e depois de trás para frente, pegando o ponto assim. E vou fazer um ponto alto normalmente. Vou dar uma laçada, vou puxar, passar aqui por trás, dou uma laçada, puxo e finalizo o ponto alto normalmente. Fizemos um ponto alto em relevo, nós precisamos de 2. Então, eu venho aqui no próximo ponto, passo de frente para trás e volto para frente novamente. Dou uma laçada e faço um ponto alto normalmente. Eu vou ter aqui 2 pontos altos em relevo. Seguindo a nossa sequência, agora eu vou precisar de 13 pontos altos. Então, eu não posso esquecer desse próximo ponto, vai ser o nosso primeiro dessa sequência. 1, 2, e vamos fazer aqui 13 pontos altos. Lembrando, pessoal, que eu tô fazendo só uma amostra aqui para vocês, tá? A minha contagem tá um pouquinho diferente. Eu tô seguindo aqui para ensinar para vocês o padrão M. Fiz 13 pontos altos, agora eu vou fazer 2 pontos altos em relevo novamente. Faço um e depois faço outro. E agora nós vamos fazer mais 13 pontos altos normais. Um ponto alto para cada ponto de base. Feito os 13 pontos altos normais, eu vou fazer 2 pontos altos em relevo. 1 e 2. E para finalizar a nossa sequência da frente, eu vou fazer 16 pontos altos. E essa vai ser a nossa frente. Depois que eu finalizar os 16 pontos altos da frente, eu vou continuar em ponto alto até o final da carreira. E a partir do 17º ponto alto, depois do último grupinho de ponto relevo que nós fizemos, nós vamos considerar como as costas da nossa peça. Eu vou finalizar essa carreira e já volto para mostrar para vocês como nós faremos as demais. Finalizando a segunda carreira do trabalho, eu fiz aqui o último ponto alto e eu tenho aqui o início da carreira, que são as correntinhas. Eu vou vir aqui nesse espaço entre as correntinhas e o primeiro ponto alto e vou fazer um ponto baixíssimo. Assim. E aqui depois, se precisar, ó, a gente dá outro nozinho aqui embaixo, que tava até dando uma soltada. A terceira carreira, eu vou fazer exatamente como a segunda. Vou subir 2 correntinhas, aqui no próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto, e aqui, então, eu vou fazer os mesmos 16 pontos altos que eu fiz na carreira anterior, ok? Quando chegar aqui, no ponto alto em relevo, nós vamos fazer em relevo novamente. Depois, eu vou fazer os 13 pontos altos da próxima sequência. Cheguei na próxima sequência, no próximo bloquinho aqui de pontos altos em relevo e vou fazer a mesma coisa, certo? E aí, eu vou subir dessa maneira até completar 20 carreiras no total, contando com essas duas aqui que nós fizemos juntas, tá? Pro tamanho M.
Para o tamanho P, podem ser 18 carreiras e para o tamanho G, 22 carreiras. Nós subimos de forma reta, mantendo sempre os pontos em relevo aqui nas nossas marcações. Onde a gente começou, a gente terminou. Então, finalizada aqui a nossa 20ª carreira, a gente vai começar a fazer a cava, tá ok? Então, aqui eu vou andar com ponto baixíssimo por 4 pontos, ó. O próximo, o terceiro, né, que seria, é o segundo ponto baixíssimo, mas eu já tô no terceiro ponto. 4. Terceiro ponto baixíssimo no quarto ponto e o quarto ponto aqui no quinto ponto alto. Então, eu tava aqui e aí eu fiz 1, 2, 3, 4 pontos baixíssimos. Eu vou fazer 2 correntinhas. No próximo ponto, eu vou fazer meio ponto alto. Dou uma laçada na agulha e no próximo ponto eu faço mais meio ponto alto. E a gente vai ter uma pequena diminuição aqui. E agora eu vou trabalhar só a parte da frente do trabalho, eu não vou trabalhar as costas. Aí eu continuo trabalhando aqui ponto alto sobre ponto alto. E quando eu chegar no ponto relevo, eu vou fazer ponto relevo. Cheguei aqui no meu primeiro bloquinho dos pontos altos em relevo. Vamos fazer o ponto alto em relevo. Certo? E aí, eu vou dar continuidade no bloquinho de pontos altos aqui, que são os nossos 13 pontos altos. Aí, quando a gente estiver chegando ali perto do próximo bloquinho de ponto relevo, eu venho mostrar aqui pra vocês como que a gente vai começar o decote. Então, eu fiz aqui, daquele bloquinho de 13 pontos altos, eu fiz 10. Então, aqui tá faltando 3 pontos. Esses 2 próximos pontos, eu vou fazer uma diminuição. Então, eu vou fazer meio ponto alto, laçada na agulha, meio ponto alto e fecho todos de uma vez. E aqui na próxima carreira eu vou considerar só um ponto. E aqui nesse próximo ponto alto, a gente faz um ponto alto. Agora, nós vamos ter que virar o trabalho para continuar trabalhando a nossa frente, tá? Uma lateral da nossa frente. Lembrando que aqui é o nosso decote. Vou subir 2 correntinhas e virar o trabalho. Aí, essa carreira aqui, nós não vamos iniciar com diminuições. Então, eu tenho o primeiro ponto, que é equivalente a esse, e nesse ponto aqui, que foi aonde eu arrematei a diminuição, eu vou fazer um ponto. Aqui eu não vou diminuir. E vou seguir fazendo um ponto alto sobre cada ponto alto de base. Até a gente chegar naquele bloquinho de pontos altos em relevo, que agora a gente vai ter que fazer o ponto alto em relevo um pouquinho diferente, porque a gente tá no avesso da peça. Chegando aqui próximo, eu mostro para vocês. Cheguei aqui nos meus pontos altos em relevo no avesso. Vocês podem notar que eles ficam um pouquinho diferente dos outros, tá? Então, aqui, ó, tá o meu ponto alto em relevo. Eu vou continuar fazendo ele em relevo, só que agora eu tenho que pegar ele de uma forma diferente. Eu tenho que pegar ele por trás, para que o relevo fique do outro lado. Então, aqui no meu próximo ponto, ó, eu vou dar laçada na agulha. Agora, eu vou vir com a agulha aqui por trás, aí eu vou fazer o contrário. Vou passar pela frente e ir para trás novamente. Vou puxar, vou dar uma laçada no fio
e vou passar aqui, ó, por trás. E vou fazer um ponto alto normalmente. Laçada na agulha, o próximo ponto eu vou fazer do mesmo jeito, ó, por trás, passo pela frente, vou para trás de novo, dou uma laçada e puxo lá atrás mesmo. E termino de fazer o ponto alto em relevo, ok? Aí eu vou até virar um pouquinho aqui, para vocês verem como é que vai ficar. Ó, ele vai dar o mesmo efeito que a gente estava mantendo quando a gente estava trabalhando de forma circular. E aqui eu vou dar continuidade nos pontos altos até o final da carreira, sem fazer nenhuma diminuição. Vendo ao final dessa carreira aqui, lembrando que aqui nós temos uma diminuição, então eu vou fazer aqui em cima dessa diminuição um ponto alto apenas. E a gente não pode esquecer daquele nosso primeiro ponto alto, que são as correntinhas equivalentes. Faço um ponto alto também. Para a próxima carreira, eu vou subir 2 correntinhas. Essa parte aqui do trabalho é a nossa cava. Aqui eu não vou mais fazer diminuições, ok? Eu vou virar o meu trabalho, vou seguir essa carreira aqui normalmente. Eu vou fazer os pontos altos, um ponto alto sobre cada ponto de base. Chegando lá no bloquinho de 2 pontos relevos, eu vou fazer o ponto relevo, que é o nosso primeiro bloquinho. E agora, a gente não tem mais aquele bloquinho aqui, porque é aqui que vai ficar o nosso decote. Chegando aqui, eu vou fazer aquela mesma diminuição que nós fizemos na primeira carreira, tá? Quando faltar 3 pontos altos, eu vou fazer os 2 próximos pontos de meio ponto alto e fechar junto e finalizo com um ponto alto. Eu vou fazer isso daqui algumas vezes e vou ver quantas diminuições eu preciso fazer, e aí eu já volto aqui para falar para vocês quantas vezes certinho nós vamos precisar fazer. Então, eu fiz um total de 13 carreiras para a primeira parte da frente. E eu fiz uma diminuição na primeira carreira da cava, do lado da cava. E do lado do decote, eu fiz uma diminuição, uma carreira sim, uma carreira não, tá? Durante as 13 carreiras. Do outro lado, eu subi reto. Então, eu coloquei um marcadorzinho aqui em todos os lugares que eu fiz a diminuição. Para quê? Para que do outro lado eu faça exatamente igual. Então, eu fiz, lembrando, eu fiz uma diminuição no começo da primeira carreira e no final. E depois, sempre no final da carreira que chega aqui até o decote. Então, eu cheguei a fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diminuições. Lembrando que intercaladas por uma carreira de pontos altos, sem diminuições nenhum dos lados e mantendo o ponto alto em relevo no mesmo padrão aqui, seguindo no mesmo padrão. Agora, eu vou arrematar o fio, deixo um fio bem comprido, para depois fazer a costura com a parte de trás. E vou arrematar. Eu viro aqui, dou 2 voltinhas e puxo. Arrematei o fio. Agora, aqui, ó, logo depois dos pontos altos em relevo, eu vou amarrar o meu fio novamente. Aqui, ó, meu último ponto foi um ponto antes do ponto relevo. Então, eu venho aqui um pontinho depois. Para iniciar agora a nossa outra parte e dar sequência no decote. Então, eu vou introduzir a agulha aqui, vou puxar uma laçadinha e vou subir aqui 2 correntinhas. Então, aqui no decote, na primeira carreira, eu diminuí
2 pontinhos, né? Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui desse lado, ó. Eu fiz o primeiro ponto, aqui no segundo eu vou fazer meio ponto alto, e no próximo ponto, meio ponto alto. E aí, eu vou fechar tudo de uma vez. E vou dar sequência aqui na carreira, fazendo ponto alto sobre ponto alto. Quando eu chegar no ponto alto relevo, eu vou fazer ponto alto relevo. Chegando aqui no finalzinho, mantendo aquela sequência de 16 pontos, eu vou fazer só 9 pontos altos, que é o que eu fiz do outro lado. Então, você vai contar aqui, ó, nessa primeira carreirinha, quantos pontos ficaram. Essa aqui que tá com o marcador, ó. Sem contar o aumento, que tá aqui nos 3 últimos pontos, eu vou contar. São 2, 4, 6, 8, 9 pontos. Eu tenho que fazer a mesma quantidade lá do outro lado, pra ficar do mesmo tamanho. Então, depois do bloquinho de pontos relevos, eu contei, né, a minha primeira carreira lá do outro lado. Aqui eu fiquei com 9 pontos altos antes das diminuições. E agora, eu tenho que fazer aqui uma diminuição, que é o outro lado da cava. Eu faço meio ponto alto, outro meio ponto alto, fecho os dois juntos e finalizo com um ponto alto. Então, aqui, eu tenho a mesma diminuição que eu fiz no começo da minha cava do outro lado. É que aqui, o outro lado do decote, a gente tem que fazer de maneira invertida. Então, eu vou marcar aqui também. E desse lado aqui, eu vou fazer somente essa diminuição, que é o lado da cava, tá? As nossas outras diminuições vão ser feitas do lado do decote. Então, essa carreira aqui não tem diminuições, certo? E eu vou seguir a mesma sequência que a gente fez aqui. Por isso que vocês têm que colocar os marcadores para ir acompanhando qual carreira que vocês fizeram a diminuição, tá? Finalizando as duas partes da frente, eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer a parte de trás. Agora, nós vamos fazer a parte de trás da blusa. Aqui na cava, eu vou contar 10 pontos e vou colocar um marcador. Do outro lado, a mesma coisa. Conto 10 pontos a partir aqui da onde eu terminei a parte da frente, 10 pontos altos. No 11º, eu coloco um marcador. E aqui nesse marcador, que eu vou colocar o fio. Então, eu amarro meu fio aqui no 11º ponto. E aí, nós vamos subir aqui 2 correntinhas. Vou dar uma laçada na agulha e vou fazer uma diminuição. Faço meio ponto. E no próximo ponto, um meio ponto. E aí, eu fecho todos de uma vez. E eu vou seguir assim por todas as costas em ponto alto. Um ponto alto para cada ponto de base. E aí, quando eu estiver chegando lá no finalzinho do meu marcador, 3 pontinhos antes do meu marcador, eu volto aqui para mostrar para vocês. Então, chegando ao final da primeira carreira da parte das costas, faltam aqui, ó, 1, 2, 3 pontos. O terceiro ponto é aquele que a gente marcou, tá? Então, aqui no próximo ponto, eu faço meio ponto. No próximo ponto, meio ponto alto e fecho tudo junto. E nesse último pontinho aqui, nós vamos finalizar com um ponto alto. E aí, nós vamos subir 2 correntinhas, virar o trabalho e subir as nossas costas de forma reta. E a gente não vai fazer nem aumento e nem diminuições, tá? Nós vamos fazer
13 carreiras de pontos altos, contando com essa daqui, tá? Então, são a primeira carreira com diminuição e as 12 próximas carreiras de ponto alto reto. E aí, eu venho mostrar pra vocês o finalzinho, como que a gente vai fazer. Eu vim mostrar um pouquinho aqui pra você como que tá ficando a peça. Então, a parte da frente eu fiz aqui o decote dos dois lados. E já dei andamento aqui na parte de trás, que aí eu vou dar continuidade aqui junto com vocês. Então, vamos lá. Subi aqui mais ou menos 12, 13 carreiras de ponto alto nas costas. E aí, na 14ª carreira, eu fiz o seguinte. Eu fiz só 15 pontos desse lado, arrematei o fio. Agora, eu vou pegar os últimos 15 pontinhos dessa carreira e vou fazer também. Então, eu prendi o meu fio aqui no 15º ponto do outro lado. E a gente vai fazer um pequeno decote nas costas também. Vou subir 2 correntinhas. E vou fazer mais 14 pontos altos, até chegar aqui no final dessa carreira. Aí, eu vou arrematar e mostro aqui pra vocês. E aqui eu finalizei a outra parte das costas. Agora, nós vamos virar a peça do avesso, pra gente poder costurar os ombros. Aí, vocês lembram aquele fiozinho mais comprido que nós deixamos aqui quando finalizou a parte da frente? A gente vai pegar uma agulha para poder costurar a parte da frente com a parte de trás aqui só dos ombros. Se a sua parte da frente fica um pouquinho maior aqui que a parte de trás, a gente estica um pouquinho a parte de trás e adapta, tá? Não tem problema, esse fio ele é maleável. Então, eu pego esse fio aqui. Se tiver um fio do outro lado, você já amarra. Dependendo do lugar do arremate, você tem ou não o outro fio. Então, dei um nozinho aqui com outro fio que já tava aqui. Eu posso ir escondendo esse fio ou depois, no final, eu arremato. E aí, aqui a gente vai ter a correntinha aqui, ó, da outra carreira com essa daqui. A gente vai pegar as 2 bordinhas de dentro pra poder costurar. E vai passar, ó, de trás pra frente. Depois, eu venho aqui no próximo, ó, pego a argolinha de dentro com a próxima argolinha de dentro. E puxo. Se a sua parte da frente, que é essa minha aqui, e a sua parte de trás estão tamanho diferente, por exemplo, essa daqui tá maior. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar no mesmo argolinha que eu peguei no anterior, e aqui eu pego uma a mais, eu pego a próxima. E aí, a gente vai fazendo uma costura e não dá muita diferença no final. Então, peguei aqui uma, aí aqui eu vou fazer igual. Não vou pegar a mesma. Aí, eu dou uns 3 pontinhos iguais, ó. E no próximo, aí eu vou pegar no mesmo aqui de trás, ó. Que a parte que tá menor, eu vou pegar o mesmo que eu peguei, só que aqui eu pego no próximo. E aí, eu vou fazendo a costura pra igualar as 2 partes. Então, eu vou costurar esse lado e esse lado. E volto aqui pra mostrar pra vocês. Então, aqui tá um dos ombros costurados e o outro. Aqui tá no direito, tá? Do trabalho. Agora, nós vamos aqui pra parte de baixo da blusa, da parte, né, do início, pra gente poder fazer a parte da cintura. Ainda com a agulha número 4, vamos vir bem aqui nesse início, onde a gente começou as outras carreiras, pra gente manter o início de cada carreira. Eu vou entrar aqui, ó, pode ser nessa
correntinha aqui. E aqui eu vou fazer um ponto alto. Laçada na agulha, venho aqui no segundo pontinho e faço o outro ponto alto. Se vocês quiserem já ir arrematando esse fio, fiquem à vontade. Então, aqui eu vou fazer 5 pontos altos. Então, aqui eu tenho 3, 4, 5. No sexto ponto alto, eu vou fazer uma diminuição. Tô aqui com 5. Dou uma laçada na agulha, no próximo ponto, faço só meio ponto alto. Dou uma laçada novamente e no sétimo ponto, eu dou outro meio ponto alto. E fecho tudo de uma vez. E eu vou fazer essa carreira toda dessa forma. 5 pontos altos. No sexto ponto, eu faço meio ponto alto, dou uma laçada na agulha, faço outro meio ponto alto e tiro de uma vez. E aí, a gente vai ficar com essa diminuição aqui. Vou fazer isso por toda a volta. E em cima dessa carreira, eu vou fazer uma carreira de pontos altos normais, um em cima de cada ponto. E aí, eu volto aqui com vocês, para mostrar como que a gente vai fazer a terceira carreira dessa parte de baixo. Então, pessoal, fiz aquela carreira com as diminuições e fiz uma carreira de ponto alto normal sem diminuir, ok? Lembrando que aqui, ó, na parte onde nós estávamos fazendo o ponto alto em relevo, a gente parou, tá? E nessas duas carreiras a gente fez normal. Agora, a próxima carreira é mais ou menos uma faixinha aqui na cintura. Então, nós vamos fazer o seguinte: vamos subir aqui 2 correntinhas. No próximo ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto em relevo, tá? Põe a agulha de frente para trás, volta para frente. E faz um ponto alto em relevo, pegando aqui pela frente. Um ponto alto normal. Mais um ponto alto normal. E aqui no terceiro, a gente faz um ponto alto em relevo. Agora, nós vamos fazer assim por toda a carreira. 2 pontos altos normais. 1 e 2. E um ponto alto em relevo. Eu vou fazer aqui algumas carreiras. Quando eu chegar num tamanho suficiente, eu volto com vocês aqui para mostrar quantas carreiras eu fiz, ok? Então, aqui eu subi 7 carreiras fazendo esse ponto alto em relevo neste padrão aqui que eu mostrei para vocês. Agora, nós vamos pegar a agulha número 5. E nós vamos fazer uma carreira de pontos altos com aumentos nas laterais. Então, eu vou fazer um aumento aqui no início da carreira de dois pontos no mesmo lugar. E aí, eu fiz uma marcação aqui na outra lateral da peça. Aí, vocês podem contar os pontos e colocar bem na divisão aqui, tá? Vai pegar o total de pontos, divide por 2, e aí esse ponto aqui na lateral a gente vai fazer aumento também. Então, para iniciar aqui, agora com a agulha número 5, eu vou fazer 2 correntinhas. Aí, aqui no próximo ponto, eu vou fazer 2 pontos altos. Vai ficar assim, ó.
um aumento, e no próximo ponto eu também vou fazer 2 pontos altos. Então, agora a gente tá fazendo o aumento da peça pro quadril. Eu vou fazer toda essa carreira de pontos altos, e quando chegar lá no meu marcador, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui. No ponto onde está o marcador, eu vou aumentar 2 pontos. E no ponto seguinte, eu também vou fazer 2 pontos altos. Igual eu fiz aqui, ó, 2 pontos e 2 pontos. Finalizando essa carreira, a gente volta aqui para dar continuidade. Finalizada essa carreira de aumento no quadril, nós vamos fazer mais uma carreira de pontos altos com aumentos aqui, ó. Vamos subir 2 correntinhas. Aí eu vou fazer um aumento nesse primeiro ponto, onde nós aumentamos da carreira anterior. Então, nesse segundo ponto aqui, né, depois das correntinhas iniciais, eu vou fazer aqui, ó, 2 pontos altos. No segundo ponto, eu faço um ponto alto. Aqui, ó, entre os 2 aumentos, nesse próximo ponto, que vai ser esse primeiro ponto aqui, 2 pontos altos. No próximo ponto, um ponto alto. E no próximo, mais um aumento, 2 pontos altos. Vou fazer essa carreira toda em ponto alto. Quando chegar lá no aumento da carreira anterior, que eu também coloquei marcador, eu só subi o marcador para a carreira de cima, ó. Aqui no marcador eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz agora no início. Nesse primeiro ponto eu faço 2 pontos, no próximo um ponto, nesse que eu tenho marcador 2 pontos, no próximo um ponto e no próximo 2 pontos. E aí eu vou ter um aumento aqui de 3 pontos em cada lateral do vestido. Finalizando essa carreira, eu volto para mostrar para vocês a próxima. Finalizei a segunda carreira de aumentos. E agora a gente vai fazer algumas marcações aqui na peça. Nós vamos pegar aquela linha de pontos altos em relevo que nós fizemos na parte de cima. Aí, a gente vai acompanhar aqui com o dedo, ó, e vai colocar um marcador. A gente vai vir aqui na sequência do meio, vai subir aqui e vai colocar outro marcador. E aqui, a mesma forma. Aí, você tenta seguir aqui a mesma linha do ponto alto. E vai colocar um marcador na frente e um marcador atrás, no mesmo local. Por isso que a peça tem que estar bem certinha, bem dividida ao meio, para dar certo. Ó, um marcador aqui e um marcador aqui atrás. E aqui a mesma coisa. Porque agora nós vamos fazer esse padrão aqui de carreiras de pontos altos em relevo, tanto na parte da frente da saia, quanto na parte de trás, tá? E aqui eu já deixei até 2 pontos, ó, juntos, para saber que são esses 2 que eu tenho que fazer em ponto relevo. Então, ó, eu subi 3 correntinhas, fiz um ponto alto sobre cada ponto de base até chegar aqui no meu marcador. Vou tirar, ó, até o ponto antes do marcador. Aí, eu vou tirar o marcador e eu sei que esses 2 pontos aqui vão ser pontos altos em relevo, pego pela frente. Então, eu dou uma laçada na agulha, venho aqui, ó, do jeito que a gente já tava fazendo. E vou fazer um ponto alto em relevo. Laçada na agulha, o próximo ponto, um ponto alto em relevo. E aí, eu vou continuar a minha carreira fazendo pontos altos normais. E nos marcadores, eu vou fazer o ponto alto em relevo. E aí,
Agora, eu vou subir dessa forma até dar a altura, até dar o comprimento da saia. Aí, vocês vão fazer até onde vocês querem que fique a saia do vestido. Pode ser até meio da coxa, pode ser antes do joelho, pode passar do joelho, aí é como vocês quiserem. Eu vou dar andamento na minha peça aqui, depois eu volto para mostrar com quantos centímetros ficou. Então, gente, eu subi as carreiras do ponto relevo e com pontos altos por 30 centímetros. Lembrando que essa é uma peça de tamanho M. Se vocês quiserem um pouco maior ou um pouco menor, aí o comprimento é uma coisa muito particular, né? Aqui vai ficar mais ou menos na altura, um pouco antes do joelho. Como a gente ainda tem algumas carreiras com o fio amor na cor preta, eu parei em 30 centímetros, tá? A contar daqui da última carreira que a gente fez só de pontos altos. Então, daqui até aqui, eu tenho 30 centímetros. E aí, eu fiz uma carreira inteira só de pontos altos, sem fazer ponto alto relevo aqui. E agora, nós vamos fazer 3 carreiras em ponto alto para o acabamento no fio amor preto. Então, aqui onde eu arrematei o fio mulê cinza, eu vou iniciar no mesmo lugar aqui com o fio amor preto. Vou fazer um ponto alto para cada ponto de base. E nós vamos fazer aqui, então, 3 carreiras com esse fio. Finalizando aqui, eu volto para mostrar para vocês. E aqui está finalizada as 3 carreiras de pontos altos. Essa barra aqui eu fiz com a agulha número 4. Mas se vocês quiserem continuar com a agulha número 5, que a gente estava trabalhando aqui, não tem problema, vai dar pouca diferença aqui na barra. E agora, nós vamos iniciar o punho para fazer a manga. Então, com o fio amor, eu vou fazer um nozinho inicial. E pro tamanho M, eu vou fazer 16 centímetros de correntinhas. Para mim, aqui deu um total de 20 correntinhas. Então, esse punho você pode usar tanto para o tamanho P quanto para o tamanho M. Se for um tamanho G, aí você pode fazer de 18 a 20 centímetros de correntinhas. Fiz 20 correntinhas, que tá dando 16 centímetros. Aí, eu vou fazer mais 2 para poder virar. 1, 2. Aí, eu vou contar aqui 1, 2, 3. Na 4ª correntinha, eu faço um ponto alto. Esse fio aqui, a gente tem que usar um pouquinho o tato, porque você não vai conseguir enxergar direitinho as correntinhas. Mas aí você vai passando a mão, você sente a dobrinha da correntinha. Então, você põe na 4ª e faz um ponto alto. E vai fazer um ponto alto para cada ponto de base, até o final das correntinhas. Feita, então, uma carreira de ponto alto para o punho, eu vou unir com ponto baixíssimo lá nas correntinhas iniciais, porque a gente também vai trabalhar de forma circular. Então, eu pego aqui, ó, no primeiro espaço e faço um ponto baixíssimo. E aqui embaixo, eu vou unir aqui, da mesma forma quando eu fiz lá no comecinho da parte de cima do vestido. Então, eu vou subir aqui 2 correntinhas e vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto de base. Então, essa daqui é a minha segunda carreira de ponto alto. Eu vou fazer essa
e vou fazer mais uma carreira. Vão ficar no total 3 carreiras de pontos altos. O nosso punho vai ficar desta forma, são 3 carreiras aqui. E agora eu vou dar continuidade com o fio molê cinza. Então, com o fio molê, fiz o nozinho inicial, vim aqui onde eu finalizei a última carreira. E vou fazer um ponto alto. No próximo ponto, já vou escondendo também esse fio aqui que ficou do arremate, outro ponto alto. E vou trabalhar de forma circular por 3 carreiras de pontos altos, sem aumentos. Aí eu volto aqui para mostrar para vocês como nós vamos fazer o aumento dessa parte. Feitas 3 carreiras só de pontos altos, nós vamos começar os aumentos. Então, vamos subir 2 correntinhas. No próximo ponto alto, eu vou fazer 2 pontos altos. 1 e 2 pontos altos no mesmo espaço. Vou continuar essa carreira normalmente, na forma circular, toda em ponto alto. Quando eu estiver chegando no finalzinho da carreira, um ponto para acabar a carreira, eu retorno aqui para mostrar para vocês como fazer. Chegando ao final dessa carreira, tá faltando somente o último ponto alto para ser feito. Então, nele, eu também vou fazer 2 pontos altos no mesmo espaço. E assim, eu sempre vou ter um aumento no começo e um aumento no final da carreira. E eu prendo aqui naquelas 3 correntinhas que eu iniciei. A próxima carreira, eu não vou fazer aumentos. Ela vai ser toda em ponto alto. Finalizada a carreira só de pontos altos sem aumento, a próxima carreira, vou subir 2 correntinhas e vou fazer o aumento da mesma forma que eu fiz nessa carreira aqui. E vou subir desta forma, aumentando 2 pontos, uma carreira sim, uma carreira não. Por 25 carreiras. No total, nós vamos ter 28 carreiras com a cor cinza, certo? Subindo dessa forma. Após finalizadas as carreiras com aumento, vamos subir. Então, eu fiz aqui, ó. Eu comecei o aumento na 4ª carreira e fui fazendo um aumento e uma carreira sem aumento, uma com e outra sem, até completar as 28 carreiras. São 30 centímetros, isso no tamanho M. Um tamanho P vocês podem fazer da mesma forma, e se for um tamanho G, vocês podem fazer 32, 33 centímetros de aumento, tá? E a largura também, a hora que vocês forem começar, tem que começar um pouquinho maior. E aí, nós vamos subir. Aqui é minha última carreira de aumento, a carreira número 28. E aí, eu vou fazer mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras sem aumento. Subir direto o ponto alto. E uma dica: como a gente está trabalhando de forma circular, toda vez que você vai subindo a carreira, essa divisão aqui vai ficando inclinada. Para ela ficar retinha, nessa carreira aqui, onde você não vai fazer aumentos, essa carreira de pontos altos, você finalizou a carreira aqui. Aí você faz um ponto baixíssimo no próximo ponto, sobe 2 correntinhas para poder trabalhar, e aí ela sempre vai ficando na mesma direção. Então, uma carreira você faz aumento e na outra carreira você anda um pontinho para poder iniciar a carreira, assim ela não vai ficar inclinada. Vamos fazer, né, mais uma manga dessa daqui. E agora nós vamos para a costura. Nós vamos costurar a manga na cava do vestido pelo avesso da peça. Nós vamos precisar de uma agulha de tapeçaria para fazer
as costuras e os arremates também. Então, eu tenho aqui, ó, a minha cava no vestido. Eu vou pegar essa parte de baixo da cava e vou deixar bem pertinho, lembrando que a gente vai fazer a costura do avesso, dessa parte aqui onde eu terminei o arremate da manga, para que essa parte do arremate fique aqui bem embaixo do braço, e aí ela vai ficar mais discreta. O fio que eu arrematei a manga, eu deixei ele bem comprido, mas se vocês não deixaram, não tem problema, é só pegar um pedaço de fio bem comprido pra gente poder fazer a nossa costura. Então, eu puxei o fio bem aqui embaixo da cava, bem na parte de baixo. E aqui eu vou dar um nozinho. A argolinha aqui, eu vou passar a linha por dentro dessa argolinha aqui para poder fazer ficar bem firme. E agora eu vou costurar um pontinho. Eu vou pegar a argolinha de dentro da correntinha aqui da manga e vou colocar aqui no próximo pontinho da cava. Sempre pegando os pontos internos. E eu vou fazer essa costura aqui, ó. Vou mostrar mais uma vez aqui pra vocês. Eu vou na próxima argolinha, ó, a interna da manga e vou na outra argolinha da cava. E puxo. E eu vou fazer essa costura aqui ao longo de toda a volta dessa cava e depois do outro lado. E aqui está a nossa manga após a costura, aqui é pelo lado direito, certo? Para finalizar a nossa peça, nós vamos arrematar todos os fiozinhos que ficaram soltos. E aqui na parte da gola, essa aqui é a parte de trás da blusa. Tem um arremate aqui e aqui é a costura com a parte da frente, onde tem, né, a parte do pescoço aqui da blusa. Então, o que que nós vamos fazer? Então, eu vou vir aqui com o meu nozinho inicial. Vou começar bem aqui onde eu já tenho um arremate. E eu já vou arrematar esse fio. Vou inserir a agulha aqui, ó. Vou puxar e vou fazer um ponto baixo. No próximo espacinho aqui, ó, a gente vem e faz mais um ponto baixo. Mais um espacinho aqui e faz um ponto baixo. Mais no próximo espacinho, um ponto baixo. E assim nós vamos fazer até dar a volta aqui em todo o decote. E aí, nós vamos fazer mais uma carreira de ponto baixo. Um ponto baixo em cima de outro ponto baixo, ok? E tá finalizada a nossa peça. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal da Círculo, deixe o seu comentário, deixe sua dúvida e também pode deixar a sua sugestão para os próximos vídeos. Até mais!